Vamos ver brevemente um pouco sobre eletricidade globular e a vida. A gente vai dar umas leves pinceladas nas coisas que são tratadas aqui nesse capítulo. Então, eu vou ver se eu já deixo algumas referências que falam um pouco a respeito desses taus eletricidade, né, dessa eletricidade globular. Bom, qual é a essência da coisa? A gente tem o seguinte, temos energia degradada, que você pode ler como betas chegando ao seu fim, né, a sua morte, entre aspas, né? O beta está se desgastando, não está conseguindo encontrar nada mais interessante, digamos assim, né? Ele está nas suas formas mais degradadas, ou seja, menos potente, mas ao mesmo tempo essas formas degradadas são especiais porque elas conseguem se voltar novamente lá para a fase gama da matéria e dependendo do elemento químico dessa fase gama, você vai ter uma relação muito especial entre beta e gama. Então a energia se dobra, né, se volta sobre a matéria na sua forma degradada e, dada condições do meio muito especiais que foram sendo construídas ao longo de milhões de anos, você tem uma matéria inorgânica que é especial, né? Você tem elementos químicos em quantidades estequiométricas precisas, num ambiente físico, né? Numa condição atmosférica, de pressão, temperatura, umidade, entre outras coisas, que são ideais para que surja um tipo de... a matéria adquira uma configuração nunca antes vista, o que envolve, né, a atuação desse psiquismo diretor. O psiquismo diretor vai estar aí, coordenando tudo, preparando para que ele possa pousar na nave, matéria viva, e começar a se exercitar de uma maneira concreta e consciente, livre, né? Exercendo o que lhe é característico, que é a liberdade, né? A liberdade é o que caracteriza o espírito, a fase alfa, né? Liberdade. Então esse psiquismo, inicialmente, a gente não pode relacionar, né? Não é um ser humano aí, nem um ser pluricelular, mas você já existe, né? Você colocou o pezinho em alfa. Quando surge essa matéria viva, você tem o início do estudo da fase alfa, né? Então surge algo completamente diferente, né? E a gente percebe isso na forma de organização da matéria. A matéria parece que passa a ter um comportamento, uma intencionalidade. Ela quer existir, né, ao longo do tempo nessa forma. Ela resiste a todas as condições do meio. Ela quer atingir uma estabilidade, aliás, ela quer se manter em equilíbrio, mas esse equilíbrio é longe do equilíbrio morto da matéria, né? Morto não, né? Um equilíbrio baixo. É um equilíbrio dinâmico, é um equilíbrio fora da zona de equilíbrio, né? Então a vida busca essas zonas de instabilidade. Ela quer se manter estável, só que em zonas muito longe de onde a estabilidade é permitida. Ela quer ficar estável onde a estabilidade não pode se dar, onde não pode haver regime permanente, onde você no máximo pode tocar e depois cair logo em seguida. Mas a vida persiste, ela deseja criar formas vivas que fiquem nessa região, longe do equilíbrio, na maior quantidade de tempo possível, né? Ela quer
que hajam organismos vivos individuados que fiquem nessa posição longe do equilíbrio pelo maior intervalo possível de tempo. Uma luta contra a lei da entropia, né? E isso é muito interessante, né, nas formas vivas. Isso é muito interessante mesmo. E o raio globular tem a ver com criar as condições para que você tenha esse start inicial, né? O raio globular pode ser visto como um elo de transição inicialmente, né, nessa época, necessário para você conseguir iniciar o processo, né, da vida. Então, isso é nas minhas palavras, né? A sua voz vai explicar isso de modo muito mais científico e também musical, né, poético, né? Mas eu estou tentando passar aqui com as minhas palavras. Hoje em dia, a gente não consegue ver mais esse fenômeno por causa das condições ambientais. Não tem condições ambientais de formação desse raio globular. Mesmo porque hoje em dia a gente não precisa mais, a vida já está rodando, né? Várias formas de vida tá rodando nesse planeta. Mas, né, a gente está até fazendo um trabalhinho para tentar eliminar várias, né? Inclusive a nossa própria espécie. Mas isso é outra história, né? Isso é outra história que não cabe aqui. Mas hoje em dia está tudo rodando a mil, né? E a gente está evoluindo para formas novas e a gente não precisa mais do start inicial. Uma vez que você liga a chave de ignição, o carro começa a funcionar, você não vai precisar ficar ligando. O carro já está funcionando, agora é só acelerar, frear, andar, por aí fazer as coisas do seu interesse, né? Então, essa eletricidade globular, você pode ler como esse mecanismo de ignição necessário para dar início ao processo, mas que após o processo ter sido iniciado e já ganhar um corpo, né, um movimento, um momento, né, usando um vocábulo da física, você não precisa mais se preocupar com isso. Então isso aí deixa de existir, né, pode ser descartado. Aqui então a gente tem o seguinte, né, você tem uma configuração de elementos que são propícios à vida, elementos materiais. Você tem um caldo aí, com proporções muito especiais na atmosfera e nos oceanos. Você tem temperatura, concentração de oxigênio, de hidrogênio, de dióxido de carbono, pressão, umidade, todas as condições estão muito peculiares para que algo se manifeste. Daí você tem a passagem do tempo e você vê que aminoácidos são formados. Quer dizer, você tem você dá funcionalidade a elementos químicos que vão se combinando, né? Você passa a ter alguma funcionalidade atribuída a eles. E daí, o que acontece é que energias degradadas, elas estão invertendo seus impulsos expansionistas. Esse impulso expansionista típico da energia, ele meio que ele exerce sua contraparte. E essa contraparte é uma concentração cinética, o que é responsável por formar esse vórtice globular. E com isso, né, a vida começa a surgir. Ela nasce, então a vida ela não nasce exatamente nos mares. Ela nasce na atmosfera. Só que para ela realmente ser perceptível, ela precisa se sedimentar nos oceanos, nos mares. E daí a gente detecta as primeiras formas de vida, né? Então, isso também é uma coisa muito interessante. Se a gente estender o conceito de vida, né, e a gente precisa então compreender o princípio da vida, a gente vai perceber que a verdadeira gênese foi na atmosfera, falando ainda de meio material, né, no nosso espaço-tempo.
Isso é muito interessante. Vocês passam a ter essa percepção à medida que vocês vão saboreando esse capítulo 58. Muito bem. Falei sobre isso, né? Dei uma pincelada geral. Leiam, estudem, né? Absorvam, né? Contemplem o tratado, porque o que eu falo aqui é paupérrimo, né? É muito limitado frente ao que a sua voz tem a nos oferecer. E daqui para frente, né, a gente vai entrar em coisas muito, mas muito mais interessantes, né, porque não são tão técnicas assim. A gente vai começar a falar sobre a teleologia dos fenômenos biológicos. Quer dizer, qual é o significado, qual é a razão de ser, por que os fenômenos biológicos vieram a surgir. Qual é a finalidade disso tudo? A gente se vê lá. Saudações fraternas a todos vocês.